Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político. Estamos no dia 17 de abril de 2017. Desculpe a voz, eu estou um pouquinho gripado. E eu fui contatado pelo grupo lá de São Leopoldo, Beta de Política, site Beta de Política da Unicinos. Os professores responsáveis são Felipe Boff e Daniel Bittencourt. Os colegas de grupo são Thaís Ramires, Fernanda Bierhaus, Adriane Laureano, Danquiele Tibola e Arthur Isopo. O e-mail foi encaminhado pela Miriam Centeno, que está fazendo uma série de perguntas que vão ir no Twitter, Instagram, Facebook, todas as mídias digitais. E eu creio que esse é um assunto que vai interessar, em especial, as próximas eleições, todos os pré-candidatos, candidatos e todos os curiosos da parte de política no nosso país. Então eu resolvi fazer e colocar no meu blog também, no meu vlog, né, para que todos possam apreciar essas informações, questionar, levantar mais dúvidas a respeito disso. Diante da minha condição de saúde de gripe, né, troca de clima, vou fazer o possível para fazer o melhor dentro do meu alcance humano. A primeira pergunta: como as notícias falsas inflamam as campanhas políticas? Ultimamente nós temos uma prática de não importa a verdade, importa a informação de que está havendo alguma coisa que justifique o voto em branco, o voto nulo, a abstenção. A rejeição a todos os políticos ou a todos os partidos, ela se justifica quando um grupo de um lado acusa o outro, e basta neste momento tu teres o teu nome citado em qualquer investigação para ser responsável por perda de credibilidade. Então você ainda não tem uma posição transitada julgado, mas você já é julgado pela mídia, né, pela opinião publicada, como um culpado. Então você não tem o direito de resposta, porque ainda está sob investigação. E a justiça no Brasil é demorada, então se você é citado às vésperas de uma eleição, a tua imagem fica queimada e você imediatamente perde a possibilidade de justificar qualquer coisa, porque teu nome está citado, você é citado em uma delação premiada. A pessoa da delação premiada, ela pode ter dois intentos. Com certeza o de mostrar alguma coisa diferente que possa justificar a sua inserção, a sua delação. Existem números que justificam a aparição de determinados nomes, que são as doações de campanha. Algumas delas lícitas, algumas delas legais, mas que estão envolvidas dentro do processo. E igual monta a pessoa que recebeu aqueles recursos dentro de um período onde houve corrupção dentro de uma determinada empresa,
eles serão arrolados, serão chamados para dar explicações e de que forma foi feita aquela transação. Se não houve nenhum problema, se houve tudo certinho, se aconteceu de forma transparente e legal, em caixa tradicional e tudo normal, não há maior problema a esse respeito. Mas uma vez que haja qualquer irregularidade no processo, há aí a criminalização do fato. E há ainda a defesa. Ainda não, por enquanto, é só uma citação. Mas essa citação já cai nas mídias, já cai nas redes sociais, já cai na imprensa. E o direito de resposta não é suficiente para apaziguar a ira da população no momento onde nós estamos indignados nacionalmente com a questão da corrupção nacional, que extrapolou todos os limites aqui no Brasil. Nós financiamos o crime organizado nacional e internacional com dinheiro brasileiro, inclusive com fundo de garantia do tempo de serviço, inclusive com recursos do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, e que serviu para suprir despesas internacionais do crime organizado. Então, diante disso, tudo que acontece de corrupção ou de citação de corrupção nos tempos atuais, elas influenciam diretamente nessas futuras campanhas brasileiras, essas atuais e futuras campanhas brasileiras, né? Poderia ter influenciado um pouco mais se tivesse acontecido essas revelações antes da última eleição. Talvez não tivesse acontecido o quarto governo petista. No entanto, mesmo após as eleições, promoveu a queda da presidente Dilma Rousseff e está com vias de permitir a extinção de 3 siglas políticos partidárias, que vai mudar totalmente o cenário político nacional: o PMDB, o PP e o PT, Partido dos Trabalhadores, que este, como era a cabeça de chapa, este último como cabeça de chapa, né, provavelmente terá as maiores punições, muito provavelmente. O que não impede que, por exemplo, o PMDB, que é vice agora, também seja cassado, e a chapa seja cassada, e sejam acelerados processos eleitorais, que possa acontecer eleição ainda em 2017, antes mesmo das eleições de 2018, possa acontecer uma aceleração do pleito eleitoral devido à Operação Lava Jato e talvez a possibilidade da queda de vários parlamentares. Se isso não acontecer, dentro desse prazo, dificilmente esses políticos citados, de qualquer maneira, terão aceitação popular nas urnas. Eles terão seus nomes enxovalhados dentro desse processo. Isso vai prejudicar um monte a imagem deles. Independente deles serem inocentados posteriormente, a exemplos de muitos outros casos anteriores, eles podem estar sendo investigados, não encontrarem nada, de qualquer forma nunca terão o mesmo retorno de projeção de imagem. A imprensa nunca vai se assumir responsável pelas citações que eles possam ter negativas seus nomes, mesmo que eles tenham sido inocentados a esse respeito. Então, o prejuízo já vai ter sido feito e não vai haver retorno nesse aspecto. Então, nesse sentido, as notícias falsas, elas inflamam o ódio, elas geram a justificativa para que as pessoas tenham ódio contra tudo e contra todos, de todos os partidos, praticamente, porque não tem partido que não tenha sido praticamente citado. Alguns poucos tenham sido citados, estão ligados àqueles outros que foram citados, ideologicamente, no mínimo, né? Então é justificativa para as pessoas se omitirem
de fazerem a sua parte de cidadania. Isso, com redução do coeficiente eleitoral, aumenta o número de abstenções, de votos em brancos, de votos nulos, e com isso não faz oxigenação de poder, não faz alternância de poder, permanece, aqueles mesmos que já têm voto permanecem no poder, e as pessoas ficam cada vez mais indignadas porque parece que nada muda, exatamente porque aquelas pessoas que estão querendo alguma mudança se omitem como protesto, como raiva do processo eleitoral como um todo. Justificam que as urnas estão fraudadas, alguma coisa nesse sentido, e aí acabam fazendo o jogo daqueles que estão no poder, exatamente porque não utilizam o voto como ferramenta de oxigenação ou de alternância de poder. Já dizia essa de Queiroz, os políticos devem ser mudados pela mesma razão que se muda as fraldas. Então, a oxigenação de poder só se faz, a alternância de poder só se faz, não existe poder vago, alguém vai lá e ocupa, só se faz via voto válido e consciente. O voto inválido, segundo o artigo 77 da Constituição Federal, os votos em branco, nulos e abstenções, eles não são calculados estatisticamente, então não mudam nada. Se confunde muito a nulidade eleitoral do artigo, se não me engano é 241, ou 242, uma coisa assim, do Código Eleitoral Brasileiro, que trata de nulidade eleitoral. Ele não fala exatamente do 50% mais um para cancelar uma eleição. O que ele fala, essas eleições canceladas, anuladas, elas servem normalmente para justificar casos de urnas com problema ou fraudes eleitorais comprovadas dentro do período eleitoral para um pleito específico. E não é o caso, nunca aconteceu isso em nível nacional, só para níveis municipais, né? Não se tem registro de eleição fraudada durante o processo, que tem anulado todo o processo para governo do estado também, só para níveis municipais. Então é um caso de nulidade eleitoral, é urna com problema ou fraude eleitoral, que não justifica, no caso 50% mais um, são votos com urnas com problemas. Então são questões técnicas, não tem nada a ver com voto nulo, voto em branco. Eles são inválidos para fins estatísticos e não podem anular nenhuma eleição. Então quem inventou isso para vocês nas redes sociais está mentindo, está enganando vocês. Segunda pergunta: como se ganha uma eleição? Eu gostaria de dizer para vocês que se ganha uma eleição sendo honesto, mas não é verdade. Aqui no Brasil, hoje, neste momento, se ganha uma eleição quem tem mais dinheiro, infelizmente. E é desproporcional. Quem tem mais dinheiro e paga os melhores marqueteiros e os maiores tempos de televisão. Então, se você tem um partido grande, esse partido grande ele se faz exatamente por investir em mídia, você tem mais tempo de TV, você tem mais dinheiro para fazer publicidade ou material de campanha, os recursos de campanha, os chamados recursos de campanha. E se houver, por exemplo, financiamento público de campanha, sempre serão os mesmos partidos que terão os mesmos recursos. Então não haverá condição de crescimento de outras siglas, não haverá condição de alternância, de oxigenação de poder nesse aspecto. Eu sou contrário ao financiamento público exclusivo de campanha. Eu sou a favor de lista aberta, não sou a favor de lista fechada. A lista fechada ela faz com que você vai continuar tendo o negro, a mulher, o homossexual nas listas, sim, mas eles vão ficar no final da lista. Aqueles candidatos que já têm nome, que já têm tradição, que já têm alguma coisa nesse sentido, eles vão ir para o início da lista. Então você consegue eleger, porque você vota no partido, não vota mais na pessoa na lista fechada. E aí você vai eleger sempre os mesmos, né? Então
vai perder o direito de escolha de candidato. Então não vai conseguir mais fazer a oxigenação de poder, a alternância de poder. E isso faz com que a gente tenha, na verdade, a sensação de impunidade, né? De que vão sempre ser as mesmas pessoas, os mesmos poderosos. No momento que você tiver a lista fechada, associada a um financiamento público de campanha, você não precisa nem se preocupar com doação de empresas para fazer a sua campanha. Você vai ter sempre os recursos públicos para manter os mesmos sempre no poder. Então isso é algo absurdo, mas é o que está sendo discutido e votado nesse momento no Congresso Nacional. E eu seria a favor, por exemplo, de que houvesse na questão privada a dedução do imposto de renda das empresas que fizessem a doação. O que acontece automaticamente? Você já tem como fiscalizar imediatamente quanto foi doado, né? Não há interesse algum em Caixa 2 no momento que há benefício fiscal, né? Onde houver benefício fiscal não há interesse algum em Caixa 2, e você vai ter a dedução do imposto de renda, ou seja, vai abater do seu imposto de renda. O empresário, para ele é um baita negócio deduzir do imposto de renda e ficar tudo limpo, transparente. Então não vejo nenhum problema se houvesse essa questão, né, de simplesmente deduzir do imposto de renda o financiamento privado de campanha, mas eles não fazem isso, porque isso seria colocar à disposição de pequenos empresários a possibilidade de doação, e isso faria com que houvesse um crescimento da iniciativa privada no investimento de candidatos que lhes representassem. Então não há interesse nesse aspecto. A alternância de poder ia acontecer de forma natural nesse aspecto. Ninguém quer isso, né? Hoje não se quer esse tipo de coisa. Então, para se ganhar uma eleição hoje, é recurso financeiro, principalmente movido a Caixa 2, que acaba promovendo essa situação toda. Quais as técnicas utilizadas hoje? As técnicas utilizadas hoje são mais voltadas a técnicas que oriundam em grande parte do projeto nazista de poder. Infelizmente, muito do que nós conhecemos hoje, né, foi desenvolvido a partir da mídia, do marketing político desenvolvido por Adolf Hitler na Alemanha nazista. Eu sei que muita gente não vai concordar com isso que eu estou falando, mas é exatamente aí a origem dos conceitos modernos de política, né, onde o adversário não é tratado como adversário, ele é tratado como inimigo, né? E aí destruição da imagem, isso já vem do período da Segunda Guerra Mundial, também com a Guerra Fria, né? A prática do Big Stick nos Estados Unidos, né? do grande porrete, que ou você é pensa como eu penso, ou não pensa e aí leva porrete. E o curioso disso é que a gente verifica que essas técnicas adotadas, elas são adotadas até os nossos dias como forma de desqualificar, de desvalorizar o mérito do outro como sendo algo que possa dar lastro, que possa dar condição de credibilidade pública. Você vê isso, mas ao segundo turno, por exemplo, você já vê as pessoas todas unidas, abraçadas, independente de diferenças ideológicas, diferenças comportamentais, partidos, ideologias, nada mais significa ou tem importância, porque o que importa é a conquista do poder, e mesmo que elas se odeiem num primeiro momento, num primeiro turno, no segundo turno estarão todas elas unidas, independente de qualquer ideologia que professem, ou tenham diferenças, divergências, nenhuma delas são irreconciliáveis. Elas parecem irreconciliáveis num primeiro momento. No segundo momento, as eleições, isso acaba
fazendo com que aqueles discursos sejam esquecidos, mas muitas vezes não pelo povo, porque foram recentemente comentadas, argumentadas situações que pareciam serem irreconciliáveis, e aí cria-se a rejeição contra tudo e contra todos, exatamente porque a mídia promoveu um confronto que depois fica difícil a gente explicar essa tranquilidade, esse apaziguamento, principalmente na questão de uma composição de casa legislativa para se fazer uma governabilidade pós-eleição, por exemplo. Então processos democráticos, esse tipo de coisa é difícil de se explicar para o eleitor, aquela pessoa que votou e que vê dentro do sistema político muita hipocrisia acontecendo. Aí, diante disso tudo, que não conhece o jogo político, não conhece o sistema da administração pública e que tu tem que governar com diferenças ideológicas e comportamentais e posturas, né? Fica bem complexo esse tipo de coisa. No mundo onde cada vez mais somos radicais, onde cada vez mais as posições tomam o lugar do discurso, toma espaço, guerras, brigas, violência, então tudo isso faz com que o povo também acabe radicalizando algumas posturas e posições. E as urnas acabam representando isso, né? Então, as técnicas utilizadas hoje para se chegar ao poder, muita mídia, muita publicidade, muita propaganda, né, mais focado na destruição da imagem do outro do que na própria apresentação de propostas filosóficas ou sociológicas ou até programas de governo. Os programas de governo são colocados, não existe mais programas de nação ou programas administrativos, porque, diga-se de passagem, o modelo administrativo hoje ele tem que ser basicamente focado no centro, né? Você não pode radicalizar para um lado, radicalizar para o outro, porque é no centro que está o foco, o voto está no centro. E a maioria das pessoas tende a uma posição conservadora. Então, tu pode radicalizar no discurso, mas na administração, em geral, é uma administração focada ao centro. E isso não há necessidade de tantos partidos no Brasil, temos mais de 30 partidos, e não há necessidade de tantos porque o foco administrativo se concentra mais ou menos, a linha administrativa se foca mais ou menos no centro. Como desqualificar o adversário? É muito simples desqualificar o adversário, basta acusá-lo daquilo que você mesmo é. Né? Se você diz que, se você entende que você tem alguma conduta errada, alguma coisa, e imagina que o seu adversário vai lhe acusar de determinada coisa, a primeira postura que você vai tomar muitas vezes é de acusá-lo daquilo que você mesmo é. Porque aí meio que acaba com o discurso do seu adversário sobre você. Porque você está acusando ele disso, ele vai dizer que é você e fica o dito pelo não dito, né? Até alguém ter prova de alguma coisa fica complicado. Então o ônus da prova é sempre de quem acusa, no caso do Brasil, né, da lei nacional. Só que dentro do período eleitoral existe uma certa permissão de acusar sem provas, o que é um erro eleitoral no meu ponto de vista, né, do ponto de vista de legislação. E acusar levianamente uma pessoa sem ter provas faz com que você levante uma série de questões. A pessoa não, já para ser candidato você não pode ser réu. Então muitos dos que estão agora sendo investigados se tornarão réus nas próximas eleições. E pela legislação eleitoral, todos aqueles que forem réus não poderão ser candidatos. Então eles já poderão ser prejudicados pelo simples fato de estarem sendo investigados. Eles não poderão mais ser candidatos. O que, de certa forma, de certa monta, é proativo e positivo para a política nacional. Mas existem aqueles casos que eles estão sendo investigados, nem réus se tornaram ainda e poderão ser candidatos, né? E nesses casos eles serão igualmente prejudicados por uma questão de imagem. Então você
pode, pelo simples fato de fazer acusação, já está prejudicando algum candidato. Porque mesmo que ele não seja culpado, a imagem dele será prejudicada nesse aspecto. Isso seria uma forma de desqualificação, né? A outra forma, e a mais correta, que é o meu entendimento, seria desqualificar pelo mérito. Você mostrar que o outro candidato não tem as qualificações técnicas ou as qualificações de perfil de candidato apropriadas para a função. Então, neste caso, nessa situação, o candidato seria desqualificado por ineficiência ou ineficácia dentro da função pública, né? Mostrar que durante as gestões ou até mesmo pela falta de gestões, esse candidato não está preparado ao poder. É o que normalmente acontecia no passado. Hoje em dia isso é minoria que aconteça nesse aspecto, porque as pessoas elas não estão se importando, inclusive, elas querem inclusive pessoas novas, oxigenação do poder. Então, muitas pessoas vão surgir candidatos que não são políticos ditos profissionais, aqueles que já estão no mercado há algum tempo. Essas caras novas, esses rostos novos, não significa necessariamente que eles serão melhores políticos. Não é uma realidade que eles serão necessariamente melhores políticos. Eles podem estar com uma roupa nova, com uma cara nova, serem figuras novas, e não necessariamente significa que serão melhores do que os anteriores. Podem ser figuras iguais àquelas anteriores, mas com uma roupagem nova, com uma mídia nova. E é uma tendência que aconteça isso porque eles têm um baixo índice de rejeição. Então, nas próximas eleições, nós podemos ver muitos novos candidatos, figuras novas aparecendo na mídia, não necessariamente preparados para o poder ou qualificadas para o poder, e aí caberá exatamente aos políticos tradicionais mostrar esse tipo de situação, mas a tendência é que muitos desses novos candidatos com novas caras, novas roupagens, novas imagens sejam a bola da vez dos próximos pleitos. Qual a equipe ideal para se conseguir sucesso numa campanha? Eu vou parecer agora, nesse momento, que estou defendendo a brasa para o meu assado, como diz aqui no Rio Grande do Sul. Mas basicamente é isso mesmo. Eu acredito que um cientista político deve coordenar campanhas, não pessoas da área do marketing comercial. Não pessoas jornalistas, nem pessoas da área da publicidade, nem da área da propaganda. E por que eu digo isso? Porque uma campanha política ela começa no momento que foi derrotada a anterior. É isso que acontece normalmente. Você deve fazer uma campanha, começar uma campanha 4 anos antes, no mínimo. No mínimo. Então, você perdeu uma campanha, você começa a planejar a próxima. Isso é internamente, dentro de um projeto ideológico, projeto de nação, projeto de organização, de administração. Você cria toda uma estrutura para que você saia candidato e organize um projeto de conquista e manutenção do poder. Mas isso dentro de uma lógica de construção social. Então tem toda uma questão ideológica por trás, toda uma questão filosófica por trás, a preparação do candidato para que ele se torne o melhor candidato possível e ele se torne realmente um bom administrador, uma vez que ele tenha acesso ao poder, que a equipe dele seja organizada. Então todo um projeto de conquista e manutenção de poder que gere a confiabilidade para que ele almeje cada vez mais poder e mais capacidade administrativa nesse sentido. Então tudo isso é um planejamento. E não basta simplesmente fazer uma campanha exitosa. Você faz a campanha exitosa, você pode conseguir o poder, mas uma vez no poder é que nem um cachorro correndo atrás do caminhão. O caminhão um dia vai parar, o máximo que vai conseguir fazer é morder a roda e não vai conseguir nem sequer furá-la, né? Então é isso mais ou menos que está acontecendo hoje com os políticos e a política brasileira. Eles até conseguem chegar no poder, mas uma vez lá, poucos sabem o que fazer com ele.
né? Até tanto do ponto de vista do eleitor quanto do ponto de vista do político fica complicado para ambas as partes, né? Então fica bem difícil fazer essa questão. Nas faculdades, nas universidades de jornalismo, marketing político é visto. Você perguntar como é que você vende um político, ele vai dizer assim: eu vendo como quem vende um sabonete, porque é um produto qualquer. Não é um produto qualquer, é um produto diferenciado. E é um produto porque exceto o esposo, a esposa de algum político, ninguém vai querer passar um político no corpo. Ele não cheira bem nos tempos atuais. Então a realidade é outra. Não é um produto qualquer. Não se vende de qualquer maneira. É um produto que ninguém quer e é um produto que precisa ser vendido. Então ele precisa ter todo um projeto, porque não se pode confundir marketing comercial aplicado na política com marketing político. É bem diferente. O processo precisa de um profissional técnico na área e é sempre recomendado ter um cientista político desenvolvendo um projeto de uma grande campanha para que a conta seja assegurada como um projeto maior. E o cientista político vai falar para o político algo que normalmente um marqueteiro não vai dizer. Ele vai dizer uma palavra para o político normalmente não está acostumado. Não. Porque a pessoa que trabalha com marketing comercial, ela não diz não para o cliente. Ela faz o que o cliente quer. Agora, o cientista político, ele vai dizer o não. Olha, não, isso está errado. E quando diz para um político que não, e as pessoas eles não estão acostumados porque eles têm um ego muito inflado, então o que acontece? Vai levar um choque. Não, mas como alguém vai dizer não para mim? Mas o cientista político diz não e justifica, mostra por que não. Qual é a intenção desse negócio? Se você quer um partido correto, se você quer uma política correta, a primeira coisa que você tem que fazer é chamar um bom cientista político, uma pessoa que tenha noção do que você quer como proposta para o seu partido, para a sua campanha e para o seu modelo administrativo, e aí você vai ter um bom projeto de conquista e manutenção do poder de forma administrativa. Agora, se você trabalha um país inteiro com marketing comercial aplicado na política, você vai ter comerciais de televisão no lugar de campanhas políticas. Basicamente o que está acontecendo com o nosso país hoje. Qual o papel das redes sociais, Twitter, Instagram, etc., e os Facebook em campanhas políticas? De que forma eles podem ser usados contra e a favor? A mídia digital está crescendo muito. A tendência é que todo mundo tenha, nos próximos anos, acesso à internet. Hoje ainda não é o caso do Brasil. Hoje ainda tem chance de crescimento de 4/5 praticamente. Nós temos condição de crescer mais umas 4 vezes o que tem no Brasil hoje em matéria de acesso à internet. Uma quinta parte apenas da população brasileira tem acesso às redes sociais, internet, e utilizam elas para fazer essas pesquisas. A boa notícia é que nas redes sociais cada vez mais se discute política, e a tendência é que isso aumente nos próximos anos. As pessoas entram nos seus horários de almoço, na hora da novela, assim, em vez de ficar vendo novela ou fazendo qualquer outra coisa na hora do almoço, elas vão discutir política nas redes sociais. Incrível, mas é verdade. Então há uma tendência que isso continue acontecendo e que se amplie. E aí o poder de decisão cada vez maior, de formação de opinião. A má notícia é que existe muita desinformação nas redes sociais e há uma necessidade de uma reeducação cidadã por parte da qualidade do que vai ser pesquisado. Então é uma tendência que grupos de formação de opinião sejam mais qualificados à medida dos próximos anos e que técnicos sejam enaltecidos, valorizados nas redes sociais, uma vez que a desinformação ela está neste momento ainda vingando nas redes sociais, mas há uma tendência ao crescimento deste mercado, que é um mercado potencial
e que vale a pena sim investir como mídia, né? A mídia digital, não vão deixar de existir jornais, televisão e tudo mais. Hoje você tem informação em tempo full time, né? Em tempo real. Nas mídias digitais você vai ter isso acesso no seu tablet, no seu celular, e a tendência é que isso forme opinião nos próximos pleitos, né? Também. Por último, qual a principal estratégia utilizada pelo marqueteiro para ganhar uma campanha política? Eu tentei não utilizar a palavra marqueteiro durante esse meu argumento, porque é muitas vezes utilizado de forma pejorativa, né? Mas é exatamente essa linha de pensamento que acaba promovendo a imagem negativa do profissional de marketing. O chamado marqueteiro é visto como aquela pessoa que vende um produto para você. Ele vende a qualquer preço. Você pagou ele e ele vai dizer para você que você tem chances de ganhar. E ele vai chegar ou analisar os dados estatísticos das tabelas eleitorais e ele vai dizer que você tem chance de chegar ao poder. E é verdade, todos, antes do voto, todos têm igual chance de chegar ao poder. Mas é uma verdade parcial. As rejeições, as estatísticas das rejeições mostram a realidade do fato. E se você não tem capacidade de alternar a sua campanha com algumas estratégias, porque você está fazendo marketing comercial aplicado na política e não marketing político, se você não tem essa habilidade, essa questão técnica, não vai ter dinheiro no mundo que justifique a compra de mais serviços ou materiais de campanha, porque isso tudo vai ser simplesmente jogado no lixo. Esse dinheiro vai servir apenas para suprir maus profissionais, maus técnicos que estão lhe convencendo de uma mentira e, por conseguinte, a eleitores de que serão convencidos dessa mesma mentira. Então, é o que faz um mau profissional. E um mercado saturado por profissionais não qualificados de áreas que eles desconhecem a ação. Infelizmente, é o que faz as estratégias serem, em vez de exitosas com um X, exitosas ou seja, do êxito, exitosas com S, ou seja, que não tenham êxito, né? E percam tenham fragilidade do negócio, né? E é aí que entra a dificuldade da situação. Vocês devem trabalhar de uma forma séria, de uma forma honesta, né? E sempre buscando o melhor para o seu cliente. Claro que não vão conseguir fazer isso, não vão conseguir organizar uma bela de uma campanha que traga a qualidade do político e da política nacional. Aí vocês vão dizer assim: estou fazendo o meu trabalho, eu estou fazendo a minha parte, né? Eu vou estar dando as oportunidades iguais para que todos tenham acesso ao poder. De fato, só que sem uma equipe qualificada, sem os profissionais qualificados, sem o trabalho qualificado, o que você está fazendo, na verdade, é sendo hipócrita com você e com a própria sociedade, e ajudando a construir uma sociedade corrupta, da qual você está reclamando como cidadão, né? E o cidadão em si acaba se sentindo traído pelo político, quando na verdade é tudo uma questão de imagem. E imagem, quem trabalha isso é quem trabalha nesse setor, o setor da comunicação.
então, em boa parcela, a culpa, a responsabilidade. E aí, quando o cidadão começa a desacreditar de novela, de comercial de televisão, de empresa, de empresário, de economia, do sistema, de toda a estrutura, muito em parte disso é porque nós recebemos opiniões publicadas ao invés de opiniões públicas, a formação de manipulação de opinião. E aí entra a questão da mídia, aí entra a questão dos jornalistas, aí entra a questão dos patrocinadores, aí entra questões diversas que acabam gerando uma bola de neve, morro abaixo, o fogo de morro acima, que ninguém segura, nenhum dos dois casos, né? Então a situação é esta. Nós temos que ter um compromisso ético e moral com a mídia, né? De forma que, se nós não tivermos essa mudança de paradigma, essas mudanças morais, que moral individual, ética é coletiva. Então, se nós não tivermos mudança moral e ética, nós não teremos uma sociedade dentro da mídia, dentro da publicidade, nós não teremos qualificação dos nossos políticos. Começa pela informação. A informação tem que ser correta, tem que ser técnica, o mais técnica possível, para que isso possa mudar, ser qualificado e a gente possa transformar a nossa sociedade. Vocês, profissionais da mídia, têm que fazer a parte de vocês. Claro que o povo tem que fazer a parte deles, mas essas informações elas têm que ser o mais corretas possíveis, elas têm que ser o mais éticas possíveis, né, para que a gente tenha essa transformação social de fato e de direito. Então, todos os profissionais de cada uma dessas áreas têm que fazer, o profissional da política tem que fazer a parte dele, o pessoal de direito tem que fazer a parte dele, todo mundo tem que fazer a parte correta, né? Os juízes têm que fazer a parte, os policiais têm que fazer a parte, os investigadores têm que fazer a parte. Mas o que eu estou mostrando para vocês é o papel do quarto poder nesse sentido. O quarto poder é fundamental nisso tudo. Ele precisa realmente fazer a sua parte. Se não fizer, nós teremos cada vez mais a sensação de que nada vai resolver, que nada vai dar certo, e as pessoas, ao invés de fazerem a sua parte, elas vão se omitir, porque as pessoas, o que está vendendo o jornal é o escândalo. E o escândalo de hoje enrola o peixe de amanhã, né? Então, as pessoas já não estão mais suportando tanto escândalo, mas as pessoas já estão até como se amortizadas, anestesiadas por tanta corrupção. Elas não se importam mais com as coisas que estão acontecendo devido à quantidade de mídias informativas dizendo o quanto elas estão sendo bombardeadas por corrupção. Elas não acreditam em mais nada, em mais ninguém, em ideologia alguma, em filosofia alguma, elas não discutem mais formas administrativas, elas só querem saber de tirar as pessoas do poder e elas não querem saber mais em colocar ninguém no poder. Isso gera um estado de anarquia, de caos, e em caos algum sobrevive a economia. Aí, sem economia não tem empresa, não tem empresário, sem empresário não tem publicidade, e sem publicidade não tem espaço para jornalista, nem para marketing, nem para nada na área da comunicação, né? A rádio, jornal, televisão, tudo isso acaba se não houver lastro social. Então é bom que vocês entendam essa situação para vocês não estarem dando tiros nos próprios pés, ok? Muito obrigado pela atenção dispensada.